Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desoterismo, episódio 4, agora é Zoroatrismo. Falaremos sobre Zoroatrismo. O que é o Zoroatrismo? Bem, antes de entrar nesse tópico, queria... Não vou me desculpar, mas eu queria alertar porque não teve o episódio da semana passada no dia que era pra sair, quarta-feira. Ficamos uma semana sem episódio. Por culpa da administração do Ministério do Caos, que não quis postar o episódio, alegando que não seria rentável para o canal não postar o episódio no dia seguinte. Porém, eu, como sou sabido, sabia que não ia fazer a mínima diferença, porque as visualizações que é adquirida para o canal para o podcast Desoterismo é através da divulgação, não através do algoritmo do YouTube, que é infuncional. Tendo isso em mente, chegamos na conclusão que os donos, os cabeças do Ministério do Caos não são tão cabeças assim, certo? Por que você tá falando isso? Porque há um dia atrás, hoje é o que? Hoje é quinta, quarta-feira, postaram da merda do meu dia. Não postaram terça, postaram o outro troço lá no dia que era pra eu ter postado e não me deixaram postar. Então por isso eu, Cris Speedwagon, anuncio que estou puto com isso, mas eu não vou me comunicar com nenhum dos membros do Ministério do Caos e só vou continuar postando regularmente. Mas já deixo aqui minha nota de repúdio à administração do Ministério do Caos, por causa que o meu podcast é simplesmente sensacional, principalmente por ter a minha participação, certo? Deixando isso claro de começo aqui. Já vou lançando essa pedrada, já começa o episódio com crítica social. Por quê? Porque o meu episódio é um dos maiores em relação a visualização. Então, que já digo, em questão de influência, eu sou mais influente do que os demais. Então já declaro aqui superioridade. Brincadeira, isso é obviamente uma piada, já deixando claro aqui que eu não odeio o Ministério do Caos, que eu tô interpretando um personagem. Então, deixando isso claro e explicado para os membros do canal, dos ouvintes, que eu não odeio ninguém. Mas começando o assunto, Zoroatrismo. O que é Zoroatrismo? Quem que é Zaratustra? Vamos começar lá em 1500 a.C. Mas não é exatamente. Aqui essa fonte X, fonte Y, diz que não. Foda-se, meu dedo do meio pra você, ó. Aqui, ó, pra tu, ó. Mas na fonte X eu vou falar no tempo que eu quero falar, porra. Lá em 1500 a.C. surge um maluco, que o nome dele é Zaratustra, que ele é meio que um profeta. Ele é um profeta, ele é um dos primeiros profetas, não profeta na visão cristã, mas profeta na visão do Zoroatrismo. Ele é o cara, o fundador, e também do mandeísmo. Que ele nasce ali na Pérsia, ali no meio da treta, né? Onde atualmente é o Irão. E ela é dada como a primeira religião monoteísta ética. Mesmo pessoas argumentando que seja enoteísta. Por conta de umas viadagens que eu vou explicar daqui pra frente. Então temos Zaratustra. Historicamente, ele é o fundador da religião, que é adotada pelo Império Aquemênida e foi a primeira religião monoteísta ética da história.
mas não é chegada à conclusão. E eles acabam sendo não tem consenso acadêmico. Voltando ao assunto, não tem consenso acadêmico. Aproximação usada a evidências linguísticas e socioculturais permite datar em algum período do segundo milênio antes de Cristo, 5 mil anos 3 mil anos atrás. Então já começa por aí, que é o idioma avéstico antigo e proto-indo-iranianas. Quase que eu falo arianas, proto-arianas. Foram faladas, onde está escrito as... Tananã. Então, entrando nos assuntos, tá beleza. Temos esse cara, ele viveu como quase um contemporâneo de Ciro Grande, Dário I, os reis. E ele era um cara muito maneiro, ele era um cara foda. E o que ele faz? Ele escreve uma série de poemas chamados Avesta, Zendavesta ou Gathas. Também tem o Avesta é uma corroboração, tipo, é tudo junto, mas não inteiramente tem todos os textos do Zaratustra. Que o Zendavesta significa tipo a Bíblia, abre aspas, Bíblia do zoroastrismo. Então, eu vou ler aqui um texto que seria sobre o nascimento e infância de Zaratustra, para o entendimento das pessoas. Porque antes de você entender a religião, temos que entender quem foi o personagem. Ele também é dito ele é citado pelo Nietzsche no livro Assim Falava Zaratustra. Zaratustra. Então eu vou começar a ler aqui. Há muito tempo, nas estepes a perder da vista da área central, perto do mar de Aral, havia uma pequena vila de casas de adobe onde vivia a família Spitama. Um dia, no 6º dia da primavera, o menino nasceu naquela família. A sua mãe e seu pai decidiram de dar-lhe o nome de Zaratustra. Ao nascer, Zaratustra não chorou, pelo contrário, riu soronamente. As parteiras, vendo aquilo, admiraram-se, pois nunca tinha visto um bebê rir ao nascer. Na vila havia um sacerdote que percebeu que aquele menino viria a ser um revolucionário do pensamento humano e enfraqueceria o poder dos donos das religiões. Ele então decidiu tomar providências e procurou Pourushaspa, o pai de Zaratustra, com a seguinte conversa: Pourushaspa Spitama, vim avisar-lhe, o seu filho é um mau sinal para a nossa vila porque riu ao nascer. Ele é um demônio, mate ou os deuses destruirão seus cavalos e plantações. Onde já se viu rir ao nascer nesse mundo triste e escuro? Os deuses estão furiosos. Pourushaspa não queria ferir seu filho, mas o sacerdote insistiu e impôs uma prova. Na manhã seguinte, Pourushaspa fez uma grande fogueira à frente de todos e colocou Zaratustra no meio do fogo, mas ele não sofreu dano algum. O sacerdote ficou confuso. Zaratustra foi levado então para um vale estreito colocado no caminho de uma boiada de 1000 cabeças de gado para ser pisoteado. O primeiro boi da boiada percebeu um menino e ficou parado sobre ele, protegendo-o enquanto o resto passava ao lado, e o bebê não sofreu um só arranhão. O sacerdote logo arquitetou outro plano. O menino Zaratustra foi colocado na toca de uma loba que, ao invés de devorá-lo, cuidou dele até que Dugdav, sua mãe, viesse buscá-lo. Diante de tantos prodígios, o sacerdote ficou envergonhado e mudou-se da vila. Ao crescer, Zaratustra perambulava pelas estepes, indagando-se: quem fez o sol e as estrelas do céu? Quem criou as águas e as plantas? E quem fez a lua crescer e minguar? Quem implantou nas pessoas a sua natural bondade e justiça? Um dia Zaratustra estava meditando as margens de um rio quando o estranho lhe apareceu. Ele era indescritível. Tal a sua beleza e brilho, Zaratustra perguntou-lhe quem era ele, ao que teve como resposta: sou o Vorco humano, a boa mente. Vim buscá-lo. E botou-lhe a mão e levou para um lugar muito bonito onde 7 outros seres os esperavam.
A boa mente disse-lhe então: Zaratustra, se você quiser, pode encontrar em você mesmo todas as respostas que tanto busca e também questões mais interessantes ainda. Ahura Mazda, Deus que tudo cria e sustenta. Ahura Mazda também pode ser uma forma de pronunciar o nome dele. Assim escolheu partilhar sua divindade com os seres que cria. Agora, sabendo disso, você pode anunciar essa mensagem libertadora a todas as pessoas. Zaratustra contestou: porque eu não sou poderoso e nem tenho recursos? Os outros seres responderam em coro: você tem tudo o que precisa, o que todos igualmente têm: bom pensamento, boas palavras e boas ações. Zaratustra voltou para casa e contou a todos o que lhe acontecera. A sua família aceitou o que havia descoberto, mas os sacerdotes o rejeitaram. Eles argumentaram: se é assim, nada há de especial em nosso serviço, nada além vossos sacrifícios, e perdemos o poder que dão os deuses ciumentos e caprichosos que servimos. Estamos sem trabalhos e passaremos fome. Decidiram então dar cabo da vida de Zaratustra. Com sua boa mente, ele entendeu que sair dali por uns tempos. Chamou seus 22 companheiros e companheiras de primeira hora e fugiram com tudo o que tinham. Eles viajaram durante várias semanas até chegar a um lugar cujo governante chamava Vistaspa. Zaratustra procurou Vistaspa e partilhou com ela sua descoberta. Vistaspa respondeu ao seu apelo com uma recusa. Por que haveria crer nesse estranho? Meus deuses são, com certeza, mais poderosos que esse Ahura Mazda, como preferir. Após 2 anos tentando convencer Vistapa, enfrentando a mais cruel oposição, passando inclusive um tempo preso, um acidente com o cavalo de Vistapa ajudou a resolver o favor de Zaratustra com esse impasse. À beira da morte, o cavalo tornou-se o pivô de todas as atenções. Vistapa chamou os sacerdotes, feiticeiros, médicos e sábios para salvar o seu cavalo. Junto eles tentaram de tudo, inclusive oferecendo aos deuses dezenas de sacrifícios de outros cavalos. Além disso, brigaram entre si, fizeram intrigas, mas nada aconteceu. O cavalo de Vistapa só piorava. Zaratustra, que fora criado no ambiente rural, logo percebeu que ele fora envenenado. Procurando Vistapa, ele sugeriu um remédio muito usado nesses casos de sua terra. Sem alternativas, embora descrente, Vistapa aceitou a ideia de Zaratustra e em 2 dias seus cavalos estavam de pé, sem sinal de doença. Todos ficaram pasmados e acharam que Zaratustra tinha operado um milagre. Ele respondeu que havia usado a sua boa mente e os conhecimentos que tinha adquirido em casa. Vistaspa e sua família ficaram encantados com a honestidade e simplicidade de Zaratustra e dispuseram-se a ouvi-lo de novo, dessa vez com coração e mente desarmados. Em pouco tempo, não só Vistaspa e sua família haviam sido iniciados, como também grande parte do seu povo. Embora Zaratustra pudesse ter usado a ocasião da cura de cavalo de Vistaspa para arrogar-se poderes sobrenaturais, ele preferiu ser sincero, e foi isso de fato que mostrou a Vistaspa a sublime beleza e profundidade da mensagem. Então temos o que aqui? A história de Zaratustra. O cara era pra ser morto, não foi, por quê? Porque ele era foda. Veio o próprio Ahura Mazda tacar lá nele o poderzinho não tacou nenhum poder nele, falou assim: olha, tá na tua cabeça teus problemas aí, ó, solução dos teus problemas tudo na tua cabeça. O Zaratustra vai lá, no canto lá da mulher toda cheia de marra, que porra é essa aí de poder na cabeça? Meus deuses são bem melhor que essa porra aí, ó, essa porra aí de Ahura Mazda. Zaratustra falou assim: então se fode aí, sua otária. O cavalo deu ruim, ela falou: não, meu cavalo foi baleado, tomo bala perdida do Bop. O Zaratustra chegou assim e falou: então toma essa merda aqui que eu vou curar essa porra de cavalo aí, tu vai tomar no teu cu porque eu sou certo. Curou o cavalo. A mulher falou: puta que pariu, Zaratustra, você é muito foda. E Zaratustra falou: eu sou foda. E assim é a vida de Zaratustra.
Agora, continuando sobre a sua vida, ele vai lá, passou dos 20 a 80 anos, seguindo narrativas que foram falando que ele viveu quase sempre isolado, habitando o alto de uma montanha, em cavernas sagradas, não comia, ele era vegetariano, não comia alimento animal, ia para os desertos, onde era tentado por uma entidade maligna. Após 7 anos de solidão completa, voltou pro povo com a idade de 30 anos e recebeu uma revelação divina por meio de 7 visões ou ideias. Aí começou a missão dele aos 30, segundo os madeístas. Ele encontrou uma dificuldade lá pra converter uma galera. 10 anos de pregação, teve somente um crente, o primo dele. O próprio primo falou assim: ó, Zaratustra, beleza então, eu acredito no que tu tá falando. Daí Zaratustra foi chamado pra uma voz no deserto, que ninguém escutava e ninguém entendia. Foi perseguido por um monte de uma galera aí, porque todo mundo odiava ele por uns 10 anos. Os príncipes recusaram a dar apoio pra ele, que ele tinha medo que a nova mensagem ameaçava a tradição e causava confusão na mente dos seus súditos. Com 40 anos ele realizou uns milagres ali, preocupava com a instrução do povo, converteu o rei Vistaspa, que ele caiu do cavalo, se tornou fervoroso seguidor da religião por ele. Aí iniciando a verdadeira difusão dos ensinamentos de Zaratustra e de uma grande reforma religiosa. Então logo em seguida, a corte real seguiu os passos do rei. Então o madeísmo chegou a ser a religião oficial da Pérsia. No império dos reis sassânidas, principalmente do Artaxerxes I, o chefe religioso era a segunda pessoa no estado depois do imperador soberano. E este, inteiramente de acordo com o antigo costume, era admitido como divino ou semidivino, vivendo em particular intimidade com Ahura Mazda. Beleza. Temos então a vida de Zaratustra. O cara foi, depois que ele curou um cavalo, espancaram mais ele, só deram paulada na cabeça do Zaratustra, cara. Porra, foi mal, meu negro Zara, mas porra, que vidinha, hein? Mas tipo, beleza, o que fala na doutrina? Antes do mundo existir, reinavam 2 espíritos principais antagônicos. Vamos entrar na cosmogonia, né? O Gênesis zaratustriano. Que existia 2 princípios, o bem, o Ahura Mazda, e o mal, o Ahriman. Divindades menores, gênios e espíritos ajudavam o Ahura Mazda a governar o mundo e a combater Ahriman e a legião do mal. Entre as divindades auxiliares, como consta no Avesta é o livro religioso como eu expliquei no começo. A mais importante era Mitra, um deus benéfico que exercia funções de juiz das almas. No final do século III, a religião de Mitra fundiu-se com os cultos solares de procedência oriental, configurando-se no culto do Sol. Ahriman, representado como uma serpente, criador de tudo o que há de ruim, crime, mentira, dor, secas, travas, doenças, pecados. Ele é um espírito hostil, destruidor, que vive no deserto entre sombras eternas. Ahura Mazda, no entanto, é o criador original, organizador do mundo de modo perfeito. Beleza. Agora entra naquilo que eu falei. Por que o zoroastrismo pode ser considerado uma religião enoteísta? Por causa disso. Porque tem esses deuses, né? Como Mitra é dado como um deus, ao mesmo tempo que ele não é. É afirmado que Mitra seria tipo um ser com poder, não um deus literalmente. Tipo um profeta, também é dado isso no zoroastrismo. Mas isso não é um ponto que eu quero entrar não, porque é irrelevante. Tem bem e mal. Aí Ahura Mazda é representado também como um divino lavador, que mostra o enraizamento do culto da civilização agrícola, no qual o cultivo da terra era um dever sagrado. No plano cosmológico, contudo, ele é o criador do universo da raça humana, com poderes para sustentar e prover todos os seres na luz das glórias supremas. Bem e mal não são apenas valores morais, reguladores da vida cotidiana dos humanos, mas são transfigurados em princípios cósmicos e em perpétua discórdia. A luta entre o bem e o mal origina todas as alternativas da vida do universo e da humanidade. Beleza, vocês já entenderam, né? Que Zaratustra, ele era doidão lá. Aí tem
Tem taranã, mas vamos pular essa parte aqui, que vocês já entenderam o que é o bem e mal, o certo e errado. Na doutrina do Zaratustra, de acordo com seus é escatológica. De acordo com seus preceitos, o mundo duraria 12.000 anos. No fim de 9.000 anos, ocorreria a segunda vida de Zaratustra, como um sinal e uma promessa de redenção final dos bons. Isso seria seguido no nascimento miraculoso do Saoshanti, semelhantes ao Messias, cuja missão seria aperfeiçoar os bons para o fim do mundo da história humana. Enfim, para a vitória do bem sobre as forças do mal, a cada 1.000 anos viriam os profetas Messias Saoshanti. Então, dizia que a segunda vida de Zaratustra, ele teria que ser também, uma coisa, que ele teria que ser descendente direto do Zaratustra. O tal do Saoshanti, alguma coisa. Tendo isso em mente, temos os conceitos. Agora, assim, nos últimos 3 milênios, 3 Saoshantis preparariam a completude do grande ano cósmico. É nesse sentido que Nietzsche menciona Zaratustra como aquele que compreendeu a história em toda a sua completude. Cada série de desenvolvimento da história seria presidida por um profeta, que teria seu Hazar, seu reino de 1.000 anos. O Zaratustra histórico, no entanto, não ser chegado ao tempo que surgirá na raça persa o Shabaran, o Senhor Prometido, sim, Salvador do mundo, grande mensageiro. Ou seja, Nietzsche dizia que cada desenvolvimento da história seria presidida por um profeta que teria seu Hazar, seu reino de 1.000 anos. Então, qual outra coisa que teria 1.000 anos? O Bigodudo afirmava que seu reino duraria 1.000 anos. Tendo isso em mente, podemos chegar na conclusão que o Bigode era um Saoshanti. Não, brincadeira, não chegamos nessa conclusão. Mas pra quem for Hitler... Não, merda, falei. Pra quem for o bigode esotérico aí, talvez acredite nisso. Aí é contigo, cara. Não tem nada a ver com teus pensamentos, não. Tempo vai, tempo vem, os caras vão para uns cantos lá da Pérsia, são expulsos da Pérsia, porque Dário se fode lá. Aí os caras têm que ir pra Índia e algumas outras região lá. Eles separam e meio que criam 2 religiões diferentes. Não é tão interessante assim essas religiões para eu falar sobre. E uma prática comum que eles tinham para quando alguém morria, eles botavam numa torre e deixavam os pássaros comerem. Eu acho que isso é interessante a citar. As únicas coisas que você tem do Zaratustra, que eram os poemas que ele fazia, né, no Avesta. A única coisa que você tem que é realmente dele são os textos chamados Gathas, que são Cantos de Zaratustra, que consta que o mal poderia ser banido para sempre do universo com o nascimento de um novo mundo físico e espiritualmente perfeito. Aqui na Terra não seria possível assim a coexistência de um mundo físico degradado e um mundo hiperfísico perfeito. Ou seja, não tem como existir um mundo bom que seja perfeito, porque a gente já vive num mundo ruim. E a única forma que temos de acabar com o mundo ruim seria acabando com o mundo ruim, literalmente destruindo o mundo ruim, assim criando um universo perfeito através da destruição em massa de tudo que conhecemos como a matéria. Então, acho que a guerra, explosões nucleares que destruiriam todo o universo, não seja algo tão ruim assim. Mas isso é para um episódio de Ionics Futuristas que eu falarei sobre esse tópico. Foi só um spoiler.
Mas, voltando ao assunto, diziam que é o único meio assim. Os gregos enfatizaram no profeta persa mais a astrologia e a cosmologia do que o dualismo moral. Para eles, Zoroastro é um ser mítico, um astrólogo legendário, fundador da seita dos magos. Por quê? Porque no zoroatrismo, o sacerdote, que era chamado de mago, né? Sabe os 3 reis magos que são citados na Bíblia, que vão ver Jesus? Eles provavelmente eram sacerdotes zoroastras, babilônicos, que tinham essa ideia do Saoshant e foram lá porque virou estrela. Não, na verdade, nem existe nada sobre a história desses 3 reis magos. Isso é algo bizarro, mas se for para se basear em alguma coisa, que seja nisso que faz sentido. Os aspectos cosmológicos soteriológicos revelam, relativos à parte da teologia que trata da salvação do homem, teológicos e morais do masdeísmo, estavam contidos nos Pallavis, principalmente no Dekarda, livros baseados no Avesta. Mas esses textos estão perdidos, não deram a mesma sorte que a gnose de ter tudo numa biblioteca enterrada em Nag Hammadi. O dualismo cósmico e teogônico é intimamente relacionado ao dualismo moral. Ele dizia que a verdadeira transformação no modo de pensar da sua civilização, contrariando o tradicional pensamento dos sábios de sua época, E falei merda. Ele falava que através do pensamento dele ia provocar uma mudança em geral e todo mundo ia ficar fodão. Não tem mais nada pra falar não, do zoroastrismo é só isso mesmo? Que ele explica todos os conceitos da moral, doutrina, taranã, essas coisas não são tão interessantes assim. O que vocês precisam saber é que o zoroastrismo ele é uma das primeiras religiões monoteístas, entre aspas, que é hedonismo, né, não é monoteísmo. E a doutrina se baseia tem essas frases aqui que são interessantes, né? O masdeísmo possui a missão de purificar os costumes tradicionais do seu povo, a fim de erradicar o politeísmo, o sacrifício de animais e a magia. Com isso, o culto poderia atingir uma dimensão ético-espiritual elevada. Zaratustra pregava que os esforços e trabalhos eram atos santos. Eis algumas frases e ditos a eles atribuídos. O que vale mais num trabalho é a dedicação do trabalhador. Então entendemos o quê? Que o masdeísmo fazia de tudo para acabar com o politeísmo. Mas o zoroastrismo tinha ideias enoteístas. Agora voltando para as frases. O que vale mais no trabalho é a dedicação do trabalhador. O que lavra a terra com dedicação tem mais mérito religioso do que poderia obter com 1000 orações sem nada fazer. Aquele que diz uma palavra injusta pode enganar o seu semelhante, mas não enganará a Deus. Deus está sempre à tua porta, na pessoa dos teus irmãos e de todo mundo. O que semeia milho, semeia religião. Não trabalhar é um pecado. Ou seja, a salvação vem através de quê? Do trabalho, não da fé. Acabou com todos os protestantes aí do canal aí, ouvintes Protex. It's over, acabou-se. Bota Lutero triste assim. It's over. Segundo o zoroastrismo, é pelo trabalho que você é salvo, não pela fé. É solo work no feed. É com essa vibe triste que acabamos o episódio. Acabamos de refutar todo um segmento religioso dos protestantes. Foi mal, galera. Não foi minha intenção inicialmente. E damos fim a esse triste episódio com essa triste notícia de que protestante não tá certo, porque é pelo trabalho que somos salvos. Esse foi mais um episódio do Desoterismo, episódio 4, Zoroastrismo. E eu acho que isso dá fim à primeira temporada, que é explicando as bases do ocultismo. Aí depois vamos entrar em astrologia, numerologia,
alquimia. Aí beleza, encerra esses 3. Vamos entrar em Crowley? Não sei. Vamos entrar em seitas, vamos falar de seitas. Aí quando chegar na seita do Crowley, a gente fala do Crowley. Aí vai ser tipo episódio 1 e 2. Uma boa ideia. Então dando mais um fim a mais um episódio do Desoterismo. Episódio 4. Assim falava Zaratustra. Por Cris Speedwagon. Assim falava Cris Speedwagon. Zaratustra. 2 pontos. Abre aspas. Zaratustra. Fecha aspas. Vai ser o nome do episódio. Desoterismo, episódio 4. Assim falava Cris Speedwagon. 2 pontos. Zaratustra. Épico, simplesmente épico esse final. Deixou de ser triste. Foda-se os protestantes. Terminamos com final épico.